Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso poderoso Deus possa estar orientando a cada um de nós, nos nossos lares, aonde cada um hoje está a ouvir a palavra do Senhor. Que Ele abra as nossas mentes para que possamos aprender da palavra e enfrentar esses dias que são maus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, ó Pai, a Tua igreja, agora reunida em suas casas, cada um com os seus familiares, se achegam à frente de um equipamento que nos é útil para pregar, para falar do Senhor, mas que nos deixa longe, Senhor, sem aquele calor gostoso da proximidade física, meu Pai. Tem misericórdia de nós, nestes tempos que possamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos fornecido para que a palavra do Senhor possa chegar a cada lar. Mas te pedimos, Senhor, faz isso passar, nos permita encontrar novamente, de estarmos reunidos como igreja do Senhor aqui neste lugar, para que possamos receber das Tuas bênçãos, Senhor, do Teu ensino. Ajuda-nos, Senhor, nós não temos para onde ir, porque só o Senhor tem a palavra santa de vida, Senhor. E o mundo é mau, Deus, e ele nada pode oferecer a nós, mas nós podemos oferecer ao mundo a Tua palavra, o Teu amor. Tem misericórdia de nós, nos ajude com esse ensino, nos ajude hoje e sempre, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar com o reino de Deus, aprendendo sobre o reino de Deus. E nós estamos vendo o caráter geral do reino de Deus, e como está aqui, pequenininho aqui nesse slide, o livro base, A Vinda do Reino, de Hermann Ridderbos. Esse é o livro base, é um livro que eu aconselho aqueles que puderem adquirir ou aqueles que puderem pegar emprestado, lê-lo. Irmãos, nós vamos fazer um resumo, né? Um pequeno resumo de tudo que foi falado, desse pano de fundo que foi colocado, para que a igreja possa entender porque Deus fez todas as coisas no passado nosso, da igreja, continua fazendo e irá fazer no futuro, implementando, iniciando o seu reino lá em Cristo Jesus e terminando toda essa obra, a implantação final deste reino com a segunda vinda de Cristo. Olha, irmãos, lá em Gênesis 1, 26, 30, nós vamos ler sobre a criação. Quando Deus criou o homem, quando Deus formou o homem, quando Deus formou tudo em 6 dias, Deus plantou um jardim no Éden e Deus estabeleceu um local aonde ele andava com o homem andava com ele no virar da tarde, aonde o homem tinha uma verdadeira paz e verdadeiramente era inocente. Deus, ao plantar esse jardim, Ele estabeleceu um local aonde o tempo e a eternidade pudessem se encontrar. E ali o homem ouvia e conversava com ele. Lá em Gênesis 3, 1 a 24, nós vamos verificar que o homem caiu. A serpente, a palavra diz que a mais sagaz dos animais, né, enganou o homem, enganou Adão, porque a palavra Adão, aí é ser humano, enganou o ser humano. E, através da fêmea que estava só, a serpente convenceu que o homem, com a força do seu próprio braço, poderia executar todas as coisas. O homem cai, é expulso desse local onde ele
tinha uma plena convivência com Deus, mas ali mesmo, naquele local de queda, antes de ser expulso o homem do Éden, Deus promete à mulher que vai resgatar essa nova situação, que esse local de plenitude, esse local de sossego e de paz diante do Cristo será restaurada. E o homem começa a sua caminhada pela terra. A palavra de Deus fala que Adão precisou trabalhar, que Adão certamente se cortava em espinhos, que o parto da mulher seria um parto de dores, e essa vivência afastada de Deus trouxe todos esses prejuízos, prejuízos que nós experimentamos até o dia de hoje. Mas Deus tinha prometido ao homem, tinha prometido à mulher, e Deus, antes da fundação do mundo, já havia estabelecido que Ele, após a queda do homem, restauraria todas as coisas e implantaria definitivamente o reino de Deus, o reino dos céus. Mas o homem continua pecando, mas o homem continua andando na força do seu braço, e Deus não suporta o pecado, irmãos, mas Deus resolve destruir a humanidade. E Ele vê um justo, Noé, um tipo de Cristo, um justo, e constrói uma arca salvadora, aonde Ele coloca esse justo e os seus. Isso está lá em Gênesis 7, de 1 a 24. Noé navega pelas águas revoltas, eu imagino a hecatombe que foi aquele dilúvio, e no caminhar da palavra do Senhor, tantas coisas acontecem, os filhos começam a crescer, a multiplicar, a dar origem a povos, e lá em Ur dos caldeus, Deus chama um homem, e Deus começa a trabalhar a partir deste homem aquilo que Ele prometeu. Ele já vinha trabalhando antes, tanto é que Ele prometeu para Eva, mas aqui nos patriarcas, que está lá em Gênesis capítulo 12 ao capítulo 48, aqui Deus começa verdadeiramente a cuidar de famílias, para que aquilo que Ele prometeu se cumpra, que é a vinda do Cristo e a instalação, o início dos últimos dias, e consequentemente, a vinda final de Cristo, a segunda vinda de Cristo, que nós já podemos olhar para frente, porque tudo isso que agora nós estamos conversando, estamos resumindo, estamos falando, noticiando, é fato do nosso passado. E Deus começa a cuidar de famílias, irmãos. Ele começa a tratar com Abraão, ele trata com Isaac, e depois ele vem e trata com Jacó, que passa a se chamar Israel. Interessante, irmãos, que não há como não crer na palavra de Deus. Irmãos, são 12 séculos, e a pregação de Deus aponta para esse reino de Deus, aponta para uma convivência do homem para com Cristo Jesus, diante de Cristo, o resgate do jardim do Éden, não como o Éden, no sentido de que lá se iniciava a vida do homem com Deus, e lá também ocorria a necessidade de uma procriação para que toda a igreja de Deus viesse a habitar na terra. E agora Deus vai resgatar toda a estrutura da terra, a terra vai ser toda renovada, toda reestabelecida, e Deus vai estabelecer aqui, neste lugar, o seu reino definitivamente. Irmãos, Jacó, no finalzinho do livro de Gênesis, Jacó abençoou seus filhos.
Prestem atenção, prestem atenção. Ao abençoar Judá, Jacó diz: Judá será louvado. Prestem atenção, irmãos, como não acreditar na palavra de Deus, como não entender o que seja o reino, a implantação do reino de Deus, como não se abraçar a isso, se há séculos atrás, irmãos, séculos e séculos atrás, Deus já mostra ao povo de hoje, à igreja de hoje, o que Ele estava fazendo lá, para que nós tivéssemos essa certeza aqui, porque mais bem-aventurado é os que não viram e creem. Judá será louvado. Quando fala que a mão de Judá estará sob a cerviz dos seus inimigos, fala que Judá estrangulará os seus inimigos. Judá vai estrangular o inimigo. Os filhos de Jacó se curvarão a ele. Isso está tudo lá, Abraão abençoando seus filhos. Perdão, Israel abençoando seus filhos. A palavra de Deus lá fala que ele governará, até que venha Siló, o Cristo. Irmãos, olhem a história da Bíblia, olhem as narrativas bíblicas e vejam como Deus vem trabalhando de família em família para que seja estabelecido aquilo que Ele prometeu a nós, o seu reino, prometeu à sua igreja. E continuando nesse caminhar com o homem, porque Deus desejava voltar a tabernacular com o homem, Deus estabelece Israel como uma nação. Deus chama um povinho, um vermezinho, e o estabelece como uma nação, irmãos. Uma nação, e dá a esse povo. O que é uma nação, irmão? Uma nação tem um líder, e esse líder era Deus, fisicamente estabelecido na pessoa de Moisés. Tem um povo, esse povo era um tanto de escravos, um tanto de gente que não sabia, que já tinha perdido toda a relação, toda a identificação nacional, não sabia nem quem eram eles mais, estavam envolvidos com uma série de crenças, trabalhos, num estado, num país diferente. Deus reúne esse povo através de um homem que ele define, que é Moisés, estabelece que esse povo vai sair daquele lugar e vai para um território. Uma nação tem que ter um território. Então Deus já está ali apontando simbolicamente para nós, igreja de hoje, a instalação do reino dele. Ali ele estava instalando o território de Israel, a nação de Israel, mas não era aquela a terra que Deus estava prometendo para a sua igreja. A terra era novos céus e nova terra. E Deus, através desse líder, dando um território a esse povo que ele escolheu, lhes dá uma constituição, a sua lei. E, mediante essa lei, esse povo começa a ter uma identidade. E Deus dá a nós, igreja do Senhor, nos dias de hoje, a sua lei, a sua palavra. E, nesta palavra, nós criamos laços, identidade. E Deus, ao chamar essa nação, ao retirar esse povo da escravidão, ao estabelecer esse povo numa terra, Deus fala: agora eu quero, agora que esse povo já tem uma identidade, que esse povo já sabe quem é que está à frente dele, que esse povo já sabe que existe um rei, que existe um todo-poderoso, que existe um Criador, eu quero novamente voltar a conversar com esse povo. Então Deus determina que seja construído o tabernáculo, que seja construído o templo na nação. Olha-se, irmãos, quando nós vamos verificar, quando nós olharmos com cuidado, relembrando tudo que foi passado nas aulas anteriores, nós vamos verificar o seguinte, que o tabernáculo foi construído com o mesmo cuidado que o Éden. Às vezes nós ficamos a perguntar, mas por que Deus manda pôr de cor azul, ouro, prata, vermelho, escarlata? Por que Deus faz isso? Porque Deus só pode habitar aonde é do jeito que Ele quer que seja. Deus não habita em locais aonde tem pecado, aonde não seja dentro da sua própria vontade. E Deus estabelece para o homem
mostra para o homem, através da construção do tabernáculo do templo, que aquele espaço é um espaço totalmente especial, que viria a ser hoje, que é hoje, o templo não construído por mãos humanas, que somos nós. Irmãos, só que tem um grande problema. Israel não era diferente de nós, então Israel desobedece, Israel vai para o exílio, Judá também vai para o exílio babilônico, e sabe o que ocorre, irmãos? Eles sofrem, porque vivem no meio de um povo impuro, de lábios impuros, e se tornam homens impuros e de lábios impuros. E aquele remanescente que traz no seu coração todo aquele ensinamento que foi passado de família em família, de escrito por escrito, ele retorna, irmãos. Ele retorna. E ao retornar, irmãos, ele retorna com uma outra consciência. E essa outra consciência é de que nunca mais eles iriam idolatrar, e nunca mais idolatraram, já não tem mais o templo para poder fazer os seus sacrifícios, então os sacrifícios cessam, e eles começam a estabelecer suas pregações em sinagogas, e isso está registrado nos livros históricos, livros proféticos, e finalmente no Evangelho do Reino, com o aparecimento de João Batista e Jesus. Aí, irmão, após essa pequena exposição desses fatos, dessas situações básicas, desse pano de fundo sobre a origem e o conceito do reino de Deus, aonde ele se origina, essa vontade de Deus se origina lá no Éden. Essa vontade de Deus, ela é estabelecida naquele local para o homem que Deus criou, à sua imagem e semelhança, só que o homem, não resistindo, ele cai, e aí Deus vem mostrando, através da sua escritura veterotestamentária, tudo que ele, por amor dele mesmo, está fazendo para resgatar os homens, resgatar seus remanescentes, cumprir com a sua palavra, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para voltar atrás no que prometeu. Então, feito isso, nós vamos dar continuidade ao estudo. Nosso estudo vão ter algumas etapas. Vamos avaliar o caráter teocêntrico, dinâmico, messiânico, futuro e presente do reino de Deus. Hoje, nós vamos focar no caráter teocêntrico do reino de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender para iniciar agora essa nova etapa do estudo é que não existe, irmãos, alguns autores querem colocar, mas geralmente são liberais, que querem introduzir assuntos e ideias que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Então, não existe diferença entre as expressões reino dos céus e reino de Deus. O reino dos céus é a tradução literal do hebraico de Malkut Shamaim, que é reino dos céus. E por que os judeus falavam, por que Mateus, por que os judeus falavam reino dos céus? Porque os judeus não ousavam pronunciar o nome de Deus. Eles temiam, eles tinham um cuidado extremamente especial, porque eles tremiam, eles tinham terror de usar o nome de Deus em vão. O reino dos céus, anunciado por João Batista e Jesus, que é onde nós vamos nos prender nesse estudo, nós vamos demonstrar e explicar que o reino dos céus é teocêntrico. O reino dos céus, anunciado por João Batista e Jesus, tem um caráter teocêntrico. Pois, por que teocêntrico? Porque ele apresenta a realeza divina. O Velho Testamento, como nós estudamos, ele não fala muito de reino dos céus, reino de Deus, mas ele fala de um rei, ele fala de um criador, ele fala de alguém poderoso que conduz todas as coisas mediante a sua vontade e caminha para instalar o estilo de vida que foi perdido, de um relacionamento pessoal com o próprio Deus.
Então, irmãos, o Velho Testamento, ele nos traz a visão desse rei. E ele traz essa visão desse rei não só do Deus Pai, mas ele traz a visão do Deus que viria e encarnaria, o Deus Filho. E o que ocorre? Ele é teocêntrico, irmãos, porque é uma autoafirmação real de Deus. Ora, quando Cristo vem e fala, arrependei-vos, que é chegado, que está próximo o reino dos céus, dependendo da tradução, o que Cristo está falando é o seguinte: olha, a afirmação é sobre mim mesmo, é o próprio Deus. E com isso, meus irmãos, Deus vai trabalhando e vai mostrando que o reino é o próprio Cristo, é o próprio Filho do homem que está no nosso meio e que vai ser implantado aqui na terra. Ele veio dos céus, se encarnou, agora está no nosso meio, lá naquele contexto, andando no meio dos homens. E é um tempo completamente especial, irmãos. Se nós formos verificar esse espaço da concepção no útero de Maria até a assunção de Cristo, nós vamos ver que é um tempo completamente especial, diferenciado. Nós podemos até colocá-los no meio, colocar esse tempo no meio entre a velha dispensação, a nova dispensação e a transição. E essa transição, essa chamada transição, é o estabelecimento do Senhor, do Deus vivo, 100% homem, 100% Deus, na terra, no meio dos homens. Então o próprio Deus vem, e com o objetivo de revelar a sua majestade, o seu poder e o seu direito real. Para que os irmãos entendam um pouco melhor, vamos dar o significado da palavra teocentrismo. Essa palavra vem do grego theos, que significa Deus, e kentron, que significa centro. A doutrina ou filosofia teocêntrica considera Deus como o centro de todo o universo, responsável pela criação do mundo e de todas as coisas nele existentes. Isso está sendo colocado, eu sei que muitos dos irmãos já sabem, mas só está sendo colocado para os irmãos entenderem por que a doutrina bíblica ela é toda centrada no Senhor, porque ela só fala de Deus, ela visa mostrar a Deus aos homens, ela visa estabelecer nos homens uma consciência plena da vontade do Pai. Essa perspectiva teocêntrica da pregação do reino de Deus, que nós estamos afirmando que o é, e nós mostramos agora nos slides passados o porquê que o é, né? Ela tem que ser considerada em todos os seus aspectos, haja vista que ela vai explicar um sentido duplo, o de redenção e julgamento, no anúncio da plenitude dos tempos, tanto na pregação de João Batista, como na pregação de Jesus. Isto é, quem é que pode julgar e quem é que pode redimir? Pode ser uma doutrina antropocêntrica? Algum homem pode julgar com justiça e redimir alguém com justiça perfeita, estabelecida? Não pode, não existe um homem, não existe um justo sequer. Palavra do Senhor, para que possa fazer tudo isso. Não existia ninguém competente para vir, puro, inocente, e pagar o pecado. Um pecador não consegue pagar o pecado de outro pecador. Então era necessário, para se estabelecer novamente esse relacionamento e implantar o início desse reino, a partir de João Batista e Jesus, era necessário alguém puro. E só Deus é totalmente santo, é totalmente puro. Então só o próprio Deus poderia fazer isso. Essa perspectiva, a perspectiva teocêntrica, define também que tanto a redenção quanto o julgamento são estabelecidos pelo plano eterno de Deus. Se nós formos olhar o Velho Testamento inteiro, irmãos, nós vamos ver que Deus planifica tudo. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que tem um sistema fixado. Ele já estabeleceu tudo antes da fundação do mundo, antes da criação do tempo. E Ele vai fazer cumprir todas as coisas que Ele estabeleceu.
Assim, o reino significa redenção. Por que redenção no reino? Porque Deus, quando estabeleceu, sustenta a sua justiça real e a sua promessa com aqueles que nele confiam. Então, aqueles que confiam no Senhor, a palavra de Deus vem lá de Gênesis e Apocalipse contando isto, que aqueles que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, não se cansarão mesmo diante de tribulações nesse mundo que ainda não é a plenitude do reino de Deus. Como também significa, por que significa julgamento? Porque Deus vai julgar também, porque antes da fundação do mundo, esse mesmo Deus prometeu que aqueles que se envergonharem do meu nome, eu também me envergonharei do nome deles diante do meu Pai. Esse próprio Deus, no livro de Isaías, nos diz que todo aquele que recusar o Senhor, todo aquele que se afastar e debandar do Senhor, será destruído. E Deus mantém a sua palavra. Então, ele vai, redimir e ele vai julgar. Sobre esta perspectiva teocêntrica, este conteúdo duplo que foi colocado aqui, ele vai excluir essa falácia de que existe um elemento nacionalista na pregação, na palavra de Deus, porque Deus lá atrás escolheu a nação de Israel. Olha, se fosse um elemento nacionalista, a palavra de Deus deveria pregar por inteiro o seguinte: Israel será salvo, Israel será redimido, Israel será julgado, mas será redimido. Mas não, a palavra de Deus fala que será redimido só os que forem convocados por Deus, aqueles que ouvirem e ouvir a pregação da palavra e se arrependerem. Primeiro a nação de Israel, tanto é que Cristo manda pregar a nação de Israel, depois os gentios. E somente aqueles que crerem no Senhor Jesus é que irão participar, que serão súditos deste reino. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor nos dias de hoje, ela é súdita, cada um de nós somos súditos do Rei Jesus. Então, irmãos, a proclamação do reino dos céus evidencia a glória de Deus e não a preeminência de uma nação. Então, nós temos que entender que eu respeito no sentido de, em tudo que depender de nós, termos paz com todos os homens, nós temos que entender que pregar que Israel vai ser resgatado por uma simples situação dele ter sido uma nação escolhida é uma falácia que não tem sustentação bíblica, não tem sustentação bíblica. E nós, como reformados, nós cremos que a Bíblia é que responde à própria Bíblia. Então, não existe essa sustentação bíblica. E quando nós vemos que Deus vai redimir e vai julgar, nós entendemos que Deus vai redimir e vai julgar cada um, e a própria palavra nos diz isso, pelo seu pecado. A palavra de Deus fala que os filhos não mais carregarão os pecados dos pais, não carregam os pecados dos pais. A palavra de Deus fala que não existe essa situação de maldição hereditária. Não se engane o homem, cada um vai apenas colher o que plantar. Então, irmãos, a palavra vai se reforçando nela mesma e vai mostrando a nós, igreja do Senhor, nos fazendo entender como que Deus caminhou para iniciar o plantio, para iniciar os últimos dias, com o advento de Cristo na terra. Não existe uma nação pré-estabelecida para ser salvo, uma nação física, uma nação terrena. E se existe uma nação chamada Igreja de Cristo, que com Cristo inicia sua era, a era da nova dispensação. Lá em Mateus 3, 1-10, está escrito: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda Judá e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão.
porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Olha, irmãos, mais um testemunho da própria palavra, que não foi para os filhos da carne de Abraão que o reino estava chegando. O reino estava vindo, o reino estava sendo colocado para os verdadeiros filhos de Abraão, como diz Paulo lá em Romanos, meus irmãos. A Bíblia ela é toda estabelecida nesse sentido de mostrar, olha, eu criei, Deus, né, o próprio Deus falando, eu criei o mundo, eu quis tabernacular com o homem, eu quero voltar a tabernacular com o homem. Então, quem serão esses? Serão aqueles que forem pobres de espírito. Nós temos uma ideia muito estranha do que seja pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que fala, eu não sou nada, Senhor. Eu não tenho nada para te oferecer. Nem fé eu tenho para te oferecer, meu Deus. O que eu tenho é apenas o que o Senhor me dá. O meu rei me dá. O meu rei, o nosso rei nos dá. O quê? A fé de graça, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos confiar, para que nós possamos crer, para que nós possamos ser estabelecidos como cidadãos do reino de Deus. Você entendeu até aqui, meu irmão? Você entendeu até aqui? Até aqui nós estamos mostrando que Deus vai voltar, voltou, né? E vai retornar uma segunda vez para finalizar todo o trabalho que Ele começou lá em Gênesis, relatado lá em Gênesis. Aliás, Deus começou esse trabalho, fez todo esse trabalho antes da fundação do mundo. Aquela expressão, em Deus está tudo consumado, é verdade, em Deus, mas nós ainda não estamos em Deus. Então nós temos que, como homens, nos esmerar na palavra do Senhor e nos fortalecer, sermos fortalecidos pelo poder do seu Espírito. Olha, irmãos, nós podemos ver na pregação de João Batista, que foi exposta agora há pouco, o anúncio do caráter predominantemente ético. João Batista era um homem que falava para o povo judeu e vivia como um profeta no deserto, separado de um povo pecador, vivia isolado, e ele, quando vê as multidões, ele se apieda dela, mas quando ele vê pecadores se aproximando, ele os questiona. Ele vira para a comunidade que se aproxima dele, pelo que ele está pregando, e fala, arrependei-vos. E fala que é necessário o arrependimento. E declara que a vinda de Deus está próxima. Sendo assim, o que requer é conversão, irmãos. Não é nacionalidade. Não é ser filho do Joaquim ou filho do José. É conversão a Cristo Jesus. Aquele tempo era se converter ao Senhor dos Exércitos, crer que o Senhor dos Exércitos providenciaria tudo, porque naquela transição, quando João Batista veio e pregou, Cristo já estava no mundo, Cristo já estava sendo preparado pelo Espírito para o seu ministério. Então o reino está próximo, o reino está vindo, o Filho do Homem, o Messias está aqui. Então, nessa mesma pregação de Mateus, João Batista vira para os fariseus, os saduceus, etc., e fala, ninguém pode apelar para o fato de ser dependente de Abraão. Ninguém pode apelar. O que João Batista estava querendo dizer, falou assim, olha, não adianta você falar que é descendente de Abraão e você vai estar arrependido, ou vai entrar no reino de Deus, ou é um escolhido, ou é um eleito de Deus. Se Deus desejar, Ele faz com que essas pedras que estão aqui se tornem seus filhos. Então, meus irmãos, o que João Batista está querendo dizer é que quem desejar escapar da ira vindoura deve produzir frutos dignos de arrependimento. A árvore, o machado já está posto, e aquela árvore que não produzir bons frutos, ela será cortada, aquele galho será arrancado. Então, irmãos, vamos refletir, vamos entender, vamos aprender a importância de saber o que é o reino de Deus, vamos entender que a teocentricidade do reino de Deus, irmãos,
Sabe, é Deus que faz todas as coisas, é Deus que estabelece todas as coisas, é Deus que está estabelecendo o seu reino por intermédio de Cristo Jesus. Após essa pregação de João Batista, Jesus inicia seu ministério pregando com as mesmas palavras de João: arrependei-vos, porque o reino do Senhor está próximo, o reino do Senhor é chegado. São traduções, mas a palavra mais exata está no meio de vós. Então, o teocentrismo também é plenamente evidente na pregação de Jesus acerca do reino dos céus. Ele evidencia claramente nas 3 primeiras petições da oração do Pai Nosso, esse reino. Quando Jesus, irmãos, olha que maravilha. Se nós pegarmos a palavra do Senhor e formos estudar a palavra em cima do que seja o reino de Deus, quais são as possibilidades, o que esse reino vai implementar, nós vamos ficar maravilhados. Verifica-se que a petição para a vinda do reino: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então verifica-se que a petição para a vinda do reino está colocada entre as outras duas, isto é, entre aquela que pede a santificação do nome de Deus e a que estabelece que a sua vontade será feita. Olha, o cidadão do reino, ele entende que o rei dele é poderoso, é santo, é eterno, é invencível. E ele entende que ele tem que se submeter à vontade desse pai, desse rei, para que o reino venha, para que se estabeleça aqui na terra e para que a igreja do Senhor tenha paz. Então, um cidadão do reino, por que é importante aprender sobre o reino de Deus? É entender que ele é teocêntrico, que ele não é formado por homens. Por que é importante isso, meu irmão? Para que você tenha paz mesmo aqui, antes da implementação total deste reino. Na primeira petição, Jesus determina que o servo de Deus o declare como Pai e glorifique o seu santo nome. Olha, qual é o propósito do homem na terra, da criação do homem? Está lá na nosso catecismo. Qual que é? Glorificar a Deus. Olha, Deus é Pai. E o que é a figura de um pai? É uma figura que cuida, é uma figura que disciplina, é uma figura que prepara o alimento, que traz o alimento, é uma figura que coloca, como uma galinha, coloca debaixo de suas asas os seus pintinhos, como disse Jesus. Na primeira petição, Jesus determina que o servo de Deus declare como Pai e glorifique o seu santo nome, declarando-o Rei de toda a terra. Quem é Jesus? Ele é o Rei de toda a terra, aquele Rei que o Velho Testamento apontava, aquele Rei que o Velho Testamento fala que viria para iniciar toda essa mudança de vida, toda essa visão física da terra e passar a ter uma visão de que Cristo vai voltar, que Cristo vai reinar e que Cristo reina desde o início de todos os tempos. A petição terceira estabelece aos redimidos submissão total à vontade do rei, aqui na terra como é no céu. Então, o próprio Cristo fala: olha, para que eu instale esse reino, para que esse reino seja instalado, esse reino que está sendo iniciado agora, que é os chamados últimos dias, é necessário que aqueles que ouvirem a minha palavra e crerem e forem restabelecidos no Senhor, para que eles reconheçam que a vontade do Senhor Deus, ela é soberana, em situações boas e em situações ruins, porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. A vinda do reino é a revelação da glória divina, a reafirmação, a manutenção do domínio de Deus sobre a terra e toda a sua criação. Então, o que está acontecendo agora, desde o advento de Cristo? O que está acontecendo agora? Revelação da glória de Deus, que nos foi dada, fechada,
reafirmação e manutenção do domínio de Deus sobre a terra, que Ele é o rei de toda a terra, que Ele domina sobre todas as coisas, e que Ele irá tratar com toda a sua criação, não só com os homens. Toda a pregação de Jesus, toda a pregação, principalmente nos evangelhos sinóticos, toda a pregação revela o caráter teocêntrico do reino de Deus e esclarece que sua vida, vinda ao mundo, está submetida à ação e à vontade do Pai. Lembra, irmãos, que Jesus fala que compete a Ele, é mais importante para Ele cumprir a vontade do seu Pai, que Ele se esvazia, que Ele reconhece e se coloca numa figura de servo. Ele reconhece essa realeza, e Ele traz esse reconhecimento aos homens, e Ele depois senta à destra do Pai e até colocar todos os inimigos seus, aquilo que está falando lá em Judá, que Jacó, que Israel previu para Judá: olha, sua mão estará sob a cerviz do seu inimigo, sua mão estará estrangulando o seu inimigo. Cristo estrangulará naquele dia final, quando da implementação final do seu reino, o inimigo, a morte, e lançará tanto Satanás como a morte e seus discípulos num lago de fogo. Irmãos, por que se ensina hoje na igreja sobre o reino de Deus? O cristão não deve olhar o reino de Deus como uma sociedade criada e promovida por homens, destinada ao socorro e à libertação social da humanidade. Olha, o inimigo é tão sagaz que ele está proliferando isso aí. É religião que fala que o homem tem que transformar o Estado e que tem que cuidar de tudo. Irmãos, o que Deus fala é o seguinte: olha, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Como é isso? Nós vamos trabalhar, nós vamos nos fechar, vamos ser estabelecidos, melhor falando, por Cristo, para cuidarmos uns dos outros, para estendermos as nossas mãos santas, que são as mãos que se elevam a Deus, solicitando as bênçãos do Pai, para que a igreja do Senhor possa se fechar nela, para se abrir para o mundo. Como que seria isso? Ser estabelecida pelo Espírito Santo, saindo fortalecida mesmo em tempos de dificuldades, para que lance sobre o mundo a palavra do Senhor, para aqueles que são do Senhor, que são cidadãos do reino, ainda não resgatados, possam ser resgatados e, finalmente, possa ser implantado o definitivo reino de Deus na terra. Irmãos, esses pensamentos todos que foram colocados aqui refletem uma visão, esses pensamentos todos que estão sendo colocados pelo mundo, no sentido de que a igreja tem que ser extremamente social, que a igreja tem que Jesus era comunista, que Jesus era capitalista, que Jesus era qualquer coisa. Jesus era Jesus, irmãos. É como a gente tem batido aqui na terra: nós não somos nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nós somos cristãos, nós somos cidadãos do reino de Deus, nós fomos e estamos sendo estabelecidos para a glória e honra do nosso Deus. Então, todos esses pensamentos que nos levam a estabelecer que Jesus era aquilo, que a Bíblia fala disso, daquilo que não é o que a Bíblia realmente fala, são pensamentos antropocêntricos que diminuem a esplendorosa ideia de plenitude e finalidade da vinda de Deus como Rei, para redimir e julgar a sua criação. Irmãos, Deus virá, Deus está estabelecendo, Deus iniciou o estabelecimento do seu reino para redimir aos que ama, àqueles que receberam a promessa, e julgar a todos que o recusaram. Os servos de Deus devem entender que o reino dos céus é tudo pelo que se deve orar e esperar com perseverança. Então, irmãos, aprender sobre o reino de Deus, sobre como ele está sendo processado, que nos últimos dias, e são os dias que nós estamos vivendo, nos dá uma razão para orar, para que tudo ocorra, para que tudo venha, Maranata, Senhor Jesus, para que tudo seja estabelecido, o Senhor Jesus possa voltar. Concluindo, então, este primeiro ponto que se refere ao caráter teocêntrico do reino de Deus, a vinda do reino não é nada menos do que o grande irromper divino ou o fender dos céus. Está lá em Isaías 64, 1.
É o começo da operação do poder divino. Está lá em Marcos 9:1, né, quando Cristo fala que haveria discípulos ali no meio dos discípulos que não morreriam, né, sem ver o reino dos céus. E, na sequência, nesse mesmo capítulo, Jesus pega Pedro, João, se não me engano, Tiago, pastor, Tiago, e os leva até o monte, e lá se transfigura diante deles, e eles veem o esplendor do reino, irmãos. Eles veem o esplendor do reino. Pedro fica, a palavra de Deus nos dá a entender que Pedro fica atônito, que Pedro não fica sem saber. O Senhor quer que faça uma cabana aqui para para Moisés, para Elias. Pedro não estava nem sabendo o que ele estava falando, mas Deus cumpre isso. O reino, o caráter teocêntrico do reino nos mostra só esse caráter teocêntrico, só acreditando, só tendo a plena convicção que a própria Bíblia nos afirma, como foi mostrado aqui, é que podemos entender a transcendência dos céus, do reino dos céus, estabelecendo um novo mundo físico. Olha, quando Jesus voltar no final dos tempos, na sua segunda vinda, ele vai restabelecer, não é um mundo espiritual. O espiritual vai colidir, entre aspas, com o físico, e o como se diz, o eterno, o atemporal, vai consumir com o tempo, com o temporal, e vai ser transformado. Não sei como isso vai acontecer, porque meus olhos não são capazes, e de homem nenhum é capaz, mente de homem nenhum é capaz de imaginar, mas vai acontecer que toda a glória de Deus vai ser revelada, a glória indescritível de Deus vai ser revelada. Os senhores vão ver isso, se quiserem, irmãos queridos, lá em Mateus 16, 27, 24, 30, Marcos 8, 38, 13, 26, etc. Várias passagens. E, por fim, irmãos, a doxologia, ao final do Pai Nosso. Olha como a oração do Pai Nosso. Irmãos, a oração do Pai Nosso é esplêndida. Estabelece a visão mais apropriada do caráter teocêntrico do reino de Deus. O reino está totalmente intrínseco em Deus. Ele é Deus. Ele estabelece Deus. Ele projeta Deus. Ele não projeta nada que esteja fora de Deus. Ele não estabeleça nada do que esteja fora da vontade de Deus. E a sua vinda só pode ser compreendida, a vinda desse reino só vai poder ser compreendida na ação miraculosa e toda poderosa do Senhor. Sim, irmãos, encerramos esse assunto, né, a teocentricidade do reino de Deus, e vamos depois trabalhar para demonstrar a dinâmica do reino de Deus aos irmãos, né? Que Deus nos abençoe. Eu vou convocar ao nosso pastor Desi, que venha nos despedir e que abençoe a todos os irmãos que estão vendo essa aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu santo e excelso nome, porque Tu és o Deus que habita num alto e sublime trono em majestade e glória e poder. Ó Pai, como foi agora meditado na Tua palavra, esses ensinos, ó Deus, que nós temos sobre o caráter do reino dos céus, do reino do Senhor. Ó Pai, esse reino cujo trono, ele é único. Nesse trono, ó Pai, não há anúncio de substituição, porque o Senhor é o Deus que reina eternamente. Assim como a Tua palavra diz que Jesus Cristo, Ele está sentado junto ao trono da graça, quando Ele foi assunto aos céus. Ó Pai, Ele continua reinando. Este trono, ó Pai, nunca ficou, ó Senhor Deus, vazio. Quando aquela experiência de Isaías, na morte do rei Uzias, o povo ficou, ó Deus, perplexo, porque o trono ficou vazio. Mas
foi o trono, ó Pai, terreno, porque Isaías teve aquela visão maravilhosa do trono da tua graça. E é de lá, ó Pai, que emana todas as bênçãos, todos os teus paternais cuidados. O Senhor reinando como Deus supremo, Jesus Cristo como o grande pastor das nossas almas, continua, ó Deus, pastoreando, trazendo, ó Pai, da tua palavra, esta palavra tão maravilhosa, que Ele está presente conosco todos os dias. Ele está, ó Pai, reinando sobre a igreja, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas, e Ele diz que nunca nos deixará. E também, ó Deus, nós como ovelhas desse pastoreio do grande pastor, Ele diz que nenhuma das suas ovelhas, nenhum de nós seremos arrebatados dessas mãos protetoras do nosso grande Rei que reina sobre as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, porque Ele, ó Deus, no seu pastoreio, Ele provê para nós todas as nossas necessidades. Ó Pai, principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos passando agora, ó Senhor Deus, nesses anos, ó Pai, o ano passado e o começo desse ano. Ó Pai, esta pandemia, sabemos que aqueles que são teus estão sendo, ó Senhor Deus, acompanhados nos seus leitos, ó Pai, e também no aconchego do lar também, ó Deus. Ali a sua presença é consoladora, confortadora. E como diz o salmista, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ó Deus, neste reinado, nós podemos sentir, ó Deus, o quão gracioso, amoroso, misericordioso o Senhor é para com nós, a igreja do Senhor Jesus, que é o reino do Filho do teu amor, ó Pai. Te agradecemos por sentirmos, ó Deus, esta grande bênção de participarmos do reino do Filho do teu amado e desfrutarmos dos teus paternais cuidados. Fica, pois, com todos nós, com toda a tua igreja. Continue abençoando, ó Deus, o teu servo, para que continue nos abençoando, ó Deus, com a tua palavra que edifica as nossas vidas e mostra ao Senhor Deus também que a nossa fé, ela é acrescida, o nosso amor também, ó Deus, ele é exercitado e a nossa esperança também. Ó Deus, acompanhe-nos com a tua graça, pois nós oramos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, ó Senhor Deus, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.